Foi 2 arrebatamentos seguidos que eu tive. Esse arrebatamento, o apóstolo lá, não sei, eu vou em arrebatamento. Eu faço a pergunta pro Serafim, ele responde que sim e nós vai. E nós vai indo pro céu, ele me leva até o céu. E chegando lá, o Serafim me leva até a árvore. Aquela árvore que sempre onde eu gosto muito dela, aquela árvore onde eu sempre sento para me falar com alguém. E quando eu chego lá, já tem uma pessoa me esperando, o apóstolo Paulo. E lá nós começamos a conversar muito, muito mesmo. Ele fala sobre santa doutrina, sobre santificação. E começa a conversar comigo. E falou que nós, como que estamos na presença do Senhor, a gente que está constantemente orando, temos que se santificar. E falava sobre a doutrina, me falava mais e mais coisas que eu tinha esquecido, ele me lembrava. E ele começava a pegar, porque ele é pesado, porque ele falou que essa doutrina tem que ser certa, não errada. E falou que nós que estamos vivendo isso temos que ser santo, porque isso que significa a sã doutrina. E aí chegava na hora, a gente conversando lá, contava um pouco nós dois falando, eu falando da minha vida para ele, falando como que foi difícil para mim entrar, e ele falava para mim que ele já sabia, porque ele já conhecia a minha história. E quando a gente termina aquela nossa conversa, o Serafim vem até mim e fala, eu pergunto dele, a gente já vai voltar? Ele falou, não, tu vai precisar ver mais uma coisa. Aí, chegar na hora, eu falei, mas aonde a gente vai? Ele falava pra mim, tu vai descer. Eu descer pra onde? Pro inferno. Aí lá eu, assim, não questionei, porque sempre quando eu questiono, eu pego um puxão de orelha, sabe? Então eu só fiquei chorando, porque eu não queria ver ninguém sendo torturado, porque eu já tinha ido lá no inferno e já tinha visto pessoas que eu amo demais sendo torturadas. Eu não queria. E lá ele me leva até lá no inferno. E o Serafim falava pra mim que eu ia ver pecados ocultos da igreja. E ele questionava primeiro comigo sobre o uso de celular. Ele falava pra mim que não tá sendo mais um uso necessário, tá sendo desnecessário. Porque tem pessoas que usam pra ver coisas que não é pra ver, ele falava pra mim. Estão abaixando o aplicativo de novo, que eu falei, eu reprovei no começo e agora estão abaixando de novo. Isso eu reprovo, ele falava pra mim. Aí ele falava assim, agora tu vai ver onde eles estão errando. Aí ele me mostrava as pessoas no celular durante o culto. Tava teclando na hora ele tava vendo status que não era pra ver. O senhor falava pra mim que ele abominava aquilo. E falava que antes tinha um respeito na casa do Senhor e hoje não tem mais. E ele falava bem assim que ele estava muito chateado com essa nação, porque antes da tecnologia eles buscavam verdadeiramente o Senhor e hoje não. E estão dando mais lugar para celular do que para ele. E ele falava que ele reprovava pessoas que não usam por necessidade, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook. E ele falava para mim sobre o WhatsApp GB, falou que ele não aceitava, ele falou que ele abominava aquilo. Ele me mostrava os aplicativos que ele não gostava. E ele falou que ele já vinha questionando isso desde o começo, mas as pessoas parece que esqueceram e abaixaram de novo. O Senhor falava que ele estava muito triste com essa nação. Aí ele falava em outro ponto, pessoas que acham que é arrebatado, pessoas acham que tem autoridade com o demônio, acham que vão, no juízo final, acham que vão vir para o céu. Não vai ser assim. Se não estiver bem comigo e não se estiver na posição, não vai para o céu. O Senhor falava para mim, não vai ter essa salvação. E muitos irão perder essa salvação por causa disso. O Senhor falava para mim porque acham que só porque tem autoridade, só porque os irmãos vejam a casa crescendo no céu, acham que a salvação já está garantida. E o Senhor falou, a qualquer momento aquela casa que está lá no céu cai e não tem mais casa, o Senhor falava para mim. E ele falava para mim que estava muito triste mesmo com essa nação.
Aí ele falava, me mostrava algumas cenas que eu não posso falar. E chegava lá num certo ponto, eu sentia a dor, sabe, do Senhor. E eu começava a chorar porque realmente ele estava muito chateado, muito triste. Porque ele falava pra mim que hoje as pessoas não têm respeito com ele. Porque não tem, só ele falava que até na casa dele antes tinha um respeito e hoje não tem mais. Ele falava que tá muito triste. E outra coisa, outro ponto que ele também falou pra mim, que muitas pessoas não estão sendo sinceras com ele. Tipo, até em oração, as pessoas mentem. Não é uma oração sincera, é uma oração sempre de mentira, porque o Senhor falou, antes as pessoas vinham com sinceridade pra mim, e hoje não. Até no meu altar, na hora de se reconciliar, não tem sinceridade. Eu não vejo mais isso no meu povo. E o Senhor falava por isso que eu tô muito triste. Amados, o Senhor repetia muitas vezes pra mim, eu tô muito triste com essa nação. Aí ele falava pra mim esses pontos. Aí chegava na hora, ele também falava isso. Aí ele me mostrava líderes que ele estava reprovando, que líderes que não querem mais nada com ele. E o Senhor falava para mim que ele entregou dons maravilhosos para eles, mas eles aceitaram esses dons, mas hoje estão tipo assim desprezando o Senhor, porque não querem mais buscar como antes, não querem se santificar como antes. O Senhor falava para mim, e por isso que eu vou tirar esse dom. E mostrava guerreiros que ele também estava reprovando. E falava para mim que ele fez de tudo mesmo. Ele deu livramento, deu misericórdia para essas pessoas. E hoje não querem nada com ele. E ele falou que ele dói muito isso nele, porque ele está fazendo de tudo e as pessoas agora estão se afastando dele. E ele falou que ele estava muito triste mesmo, porque filhos que ele ama demais estão se afastando dele. Aí, chega na hora, ele questionava esses pontos, falava para mim dos pecados ocultos. Aí, no meu outro arrebatamento, eu vou ao inferno. E o Senhor falava para mim sobre... Ele completava esse arrebatamento e me mostrava mais pecados ocultos. E me mostrava que, assim, as pessoas têm muita fofoca. Crente não fofoca. O Senhor falava para mim, crente não fofoca. E o Senhor falava para mim que até na hora assim, que a gente não estiver no mover, a gente tem que estar... assim, preparando o nosso coração, porque tem muita conversa que não é para ter dentro da igreja, dentro da casa dele. O Senhor falava para mim. E ele falou que ele estava reprovando levitas. Eu pedia para o Senhor me mostrar sobre o ministério de dança. Ele falava para mim sobre algumas coisas. E ele falou que estava reprovando levitas porque não estão tendo mais aquela conduta que tinha antes. Eles não estão respeitando mais a casa do Senhor, o Senhor falava para mim. E o Senhor falava para mim que ele vai começar a pesar a mão, porque isso ele não se agrada disso. Ele me mostrava assim pessoas específicas que eu via no inferno sendo torturadas daqui da igreja. E depois que eu vi aquilo, ele me levava ao céu, me conversava comigo, falava sobre mim. Falava como ele queria que eu tivesse, porque querendo ou não, meus arrebatamentos sim servem para mim também. E ele falava, se você que tem celular, tem WhatsApp e você tá vendo que você não tá tendo um uso necessário dele, desinstala, porque eu quero você só para mim. O Senhor falava para mim isso. Filha, eu quero vocês só para mim, eu quero vocês separados para mim. Principalmente vocês que estão constantemente orando em guerra. Aí eu ficava assim, o Senhor falou, eu sou um Deus exigente. E como eu dou, eu também quero. E aí o Senhor falava para mim que ele falou que ele está entregando dons e dons maravilhosos para pessoas que ele sabe que vão fazer um bem uso. Mas ele falou que também, como ele dá, ele também lhe tira. E ele quer mais e mais de nós. E ele falou, como mais eu dou, mais eu exijo. E ele falava que ele quer a gente separado para ele.
Aí o meu arrebatamento de hoje, o Senhor me leva até o céu. Faço a pergunta pro Serafim, ele responde que sim, o Senhor me leva até o céu. E o Senhor me renovava, me purificava. E ele, tipo assim, falava pra mim, minha filha, vocês que são guerreiros não tem que ter medo de nada. Aí eu olhava assim para o Senhor falava assim, vocês não tem que ter medo de nada, vocês têm que crer que eu vou fazer o impossível para vocês. E o Senhor falava para mim que eu falava pro Senhor que era um bom tempo que a gente não tá indo mais pra guerra. E o Senhor falava assim, mas você quer ir? Eu falei, não, tá bom aqui. Tá bom aqui, não quero ir. Agora não, talvez amanhã, porque eu tô muito cansada. Eu falava pro Senhor, o Senhor falava assim, mas eu te renovo agora pra te ir pra guerra. Aí eu falei, não, Senhor, depois, amanhã. Aí o Senhor falou, tá bom então. E o Senhor falava assim, é porque agora quem é que tá na frente da guerra sou eu. Por isso que vocês não estão indo pra guerra. Aí o Senhor me mostrava várias coisas e eu, assim, se eu questionava comigo algumas coisas e falava pra mim que ele ia entregar muitas coisas nas minhas mãos. Mas ele, como ele falou pra mim no começo, como eu entrego, também eu quero. E eu tô exigindo de você. E eu quero que você seja uma menina separada pra mim entregar o meu poder pra você. Aí eu, amém. Aí essa foi a minha experiência. Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Romanos, capítulo 9, versículo do 14 ao 16, que diz assim: E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Aleluia. Você acabou de ouvir, uma experiência aí forte, da jovem, da irmã Lili, uma jovem de 14 anos. Talvez você encontre uma dificuldade aqui, outra ali dela se expressar, mas o fato é que é uma jovem muito usada por Deus, uma jovem que se esforça, uma jovem que ora, que busca, que adora o Senhor na casa do Senhor, e Deus, como acabamos de ler, Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. E aprove ao Senhor usar essa jovem, de forma maravilhosa, de forma gloriosa. Ela tem muitas experiências, muitos dons espirituais Deus tem dado a ela. E que experiência forte, irmãos? Eu sou um Deus exigente, o Senhor falou. Irmãos, o Senhor, Ele tem exigido do seu povo, Ele tem cobrado santidade, Ele tem cobrado santificação, Ele tem cobrado uma intimidade mais profunda. Tem aquele versículo lá em Jó, que diz assim: sabe, porém, que o Senhor exige de ti menos do que a tua iniquidade merece. Ele é um Deus exigente, irmãos, mas nós merecemos ir para o inferno, mas Ele exige de nós menos do que a nossa iniquidade merece, porque Ele é Deus, porque Ele é um Deus de amor, mas Ele também anseia, porque o seu povo faça a sua vontade. Não é isso, apóstola? É isso, apóstolo? O Senhor, eu tenho dito que Deus está subindo o tom com a sua igreja, porque Deus tem ensinado. Chegou um tempo que agora Ele está começando a exigir, porque é coisas que Ele já havia falado que reprovava e o povo continua, uns voltando às práticas, e outros fazendo. Então o Senhor já está nesse tom de exigência para com a sua igreja, irmão. Não tem mais tempo para brincar, não tem mais tempo para perder. Ou nós somos santos ou nós somos profanos. Ou servimos a Deus ou servimos as nossas concupiscências. Então é isso, a experiência da Lili é uma exigência também que Deus fez para ela mesma, quando ela estava dando a experiência dela. Como ela falou para mim, o Senhor quer ela separada, um Deus tão exigente que quer continuar usando, mas quer separação total. E é assim que Deus tem feito no meio da igreja. E nós louvamos a Deus por causa da fidelidade de Deus. Que se Ele está nos ensinando é porque Ele nos ama. Amém, glória a Deus, que bênção, irmãos? Então essa experiência foi mais uma aqui da Igreja Shalom,
temos orado, temos buscado ao Senhor todas as noites, o Senhor tem descortinado o reino espiritual diante de nós e temos adentrado, né? Temos travado guerras, travado batalhas tremendas, mas o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos ensinado e assim vamos caminhando rumo ao céu. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar, apóstola? Senhor, meu Deus e meu Pai, apresento este homem, esta mulher, este jovem, esta adolescente que chegou até aqui, Pai. Senhor, a oração. Senhor, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa derramar a Tua graça, que o Senhor possa ter misericórdia, que possamos, meu Pai, fazer bom uso, Pai, do celular, que possamos, meu Pai, querido amado, fazer bom uso, meu Senhor, aquilo que o apóstolo Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, Pai, querido amado, então que possamos, meu Pai, querido amado, saber usar, saber regrar, Pai, querido amado, saber controlar, Senhor, as coisas, Pai, querido Pai amado, que as coisas atuais que o mundo oferece, as ferramentas, Senhor, de divulgação, as mídias, Pai, querido Pai amado, até nisso, Senhor, que o Senhor derrame a Sua graça, o Seu poder, a Tua sabedoria sobre nós, Senhor, para que possamos sempre fazer a Tua vontade, sempre Te agradando, Pai, não com medo de ir para o inferno, não, mas porque Tu é amor, porque Tu nos resgatou, porque primeiro Tu nos amou, Senhor. Então, muito obrigado, abençoa cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.